Bom dia, meninas. Bora pegar o aviãozinho aí e disparar. A gente vai falar rapidinho, uma live rapidinho aqui, falando sobre dores e doenças, o que isso tem a ver com as nossas emoções. Então, se você tem dores, se você tem alguma doença, agora é hora pra gente parar e olhar para isso com os olhos amorosos. Alguém aí hoje tá com alguma dor? Tá passando por algum desafio na saúde física? Conta pra mim aí. E bora pegar o aviãozinho aqui e disparar. Dores e doenças. O que isso tem a ver com os nossos pensamentos e sentimentos, com as nossas emoções? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Você sofre de alguma dor crônica, alguma coisa que vai e volta, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, infecção na urina assim recorrente. Conta pra mim se você passa por alguma dessas questões. Oi, Claudine, tudo bem? Resolvi abrir essa live aqui num horário diferente hoje, mas assim, coisa rápida para falar um pouquinho sobre dores e doenças. Ontem eu atendi uma pessoa que ela tá com uma sinusite bem crônica e ela nunca teve sinusite. E eu sei que muitas pessoas não gostam de me ouvir falando isso, porque isso é polêmico. Mas todas as dores e doenças têm fundo emocional. Todas. Em algum momento nasceu no nosso pensamento, seja ele nos pensamentos inconscientes mais profundos ou nos conscientes que a gente conhece, e no emocional, e que acabou vindo pro emocional e vindo pro físico, né? Então, toda saudade de você também, viu? Saudades. E ontem eu estava atendendo essa pessoa, né? Nós fizemos uma constelação familiar, identificando essa sinusite. Sinusite e rinite. Quem aí tem filho que tem rinite? Ou você tem rinite, sinusite? Na maioria das vezes está relacionado a medo de morte ou medo de separação. Quando tem brigas em casa, ou às vezes não tem brigas, mas em algum momento ali a criança pegou ali o medo do pai morrer, da mãe morrer, muito medo de alguém morrer, medo de sentir o cheiro da morte. E o medo foi sem querer que eu fiz isso, viu? Porque aqui a gente faz uns movimentos que aí aparece alguma coisa aqui. Então, esse medo, né, de sentir o cheiro da morte ou sentir o cheiro da separação. Então, na maioria das vezes, a sinusite e a rinite está conectada a isso. E ninguém vai te fazer você sentir algo que você nunca sentiu. Você já sentiu aquele medo. E na maioria das vezes na infância. Porque a infância é o tapete que nós vamos andar a nossa vida toda. Então ninguém vai fazer você sentir algo que você não sentiu lá. Então olha para sua vida atual hoje. As pessoas que você tem atraído, porque nós vivemos num esforço colaborativo. Então, as pessoas que nós estamos atraindo, elas estão vindo a serviço de nos mostrar algo. E tudo aquilo que eu vejo, eu não desvejo mais.
eu preciso ver. Tudo aquilo que eu identifico, eu modifico. Eu tenho o poder de modificar. Então, situações acontecem para que a gente seja curado. Curados para curar. E no caso dessa minha cliente que eu atendi, com essa questão da sinusite, porque ela nunca teve sinusite. De repente, uma sinusite crônica. E olha que interessante. Um bichinho dela passou por um acidente muito feio, um gatinho. Passou por um acidente muito feio, há mais ou menos 30 dias atrás. Assim, de quase morte. E ela teve muito medo que esse bichinho morresse. 15 dias depois, ela teve a certeza que estava tudo bem, que ele não ia morrer. Foi quando o corpo dela produziu a sinusite. Porque geralmente a doença física vem, não é uma regra, tá? Mas geralmente a doença física vem quando nós estamos começando a entrar no processo de alívio. Ufa, passou mais essa. Então, por exemplo, estômago, né? Não digeri algo bem. Aconteceu algo comigo, não digeriu. Enfim. Mas passou, vou deixar esse negócio pra lá. Aí vem o estômago. Bom dia, meninas lindonas. Então aí vem o estômago. E no caso dela veio a sinusite. Ah, mas que bom que você voltou aí. E no caso dela veio... Mas é uma live rapidinho, eu espero que seja, né? Eu sempre falo que é rápido, eu me empolgo aqui com vocês. Então é para trazer essa clareza das dores e doenças. E aí, nós fomos ver essa situação de morte, né? E eu gosto muito de trazer na constelação, nos meus atendimentos, onde a maioria das vezes eu uso ferramentas, ou eu uso somente a constelação, ou eu uso algumas ferramentas da constelação. Constelação, enfim, reprogramação mental. E ali, vamos olhar para quando você começou a ter esse medo de morte. Então ali ela conseguiu olhar e o principal estava do lado esquerdo, né? Que na maioria das vezes está conectado com a nossa mãe, principalmente. Eu falei, você tem ideia de quando você começou a ter medo de alguém morrer, seus bichinhos? Ela falou, tinha muito medo da minha mãe morrer. Olha isso. Da mãe e do pai, mas a primeira pessoa que ela falou foi a mãe. Eu tinha muito medo da minha mãe morrer. Então, com mais ou menos 4, 5 anos, ela passou por uma situação onde a mãe perdeu o irmão, o tio dela, né? Muito, mas muito drasticamente. Da gente trabalhar daí em diante já é super eficaz. Mas se eu fosse mais além com ela, eu ia ver que essas pessoas já estavam em fidelidade, de morte há muito tempo. E esse medo de morrer, ele assola a família dela. Eles deixam de fazer muitas coisas na vida deles com medo de morrer. E aí, a partir desse momento, a gente fez uma ressignificação, né, ali com... Tô até com os... Aqui, como que foi, né? Ontem foi meu último atendimento. Trouxe até o gatinho aqui na... Eu vou mostrar pra vocês, tá? Às vezes eu já deixo ele montadinho aqui assim, ó. Nós fizemos uma ressignificação. Porque quem tava morrendo de medo... O tema, Inácio, dores e doenças. Dores e doenças. Algumas coisas que a gente precisa ver em nós pra gente dar morte. Tá? Não sei se vou deixar a live salva. Talvez eu corte uns pedaços dela e deixo lá no outro canal e envio pra vocês lá no grupo, tá? Acredito que a maioria de vocês está no grupo. Quem não tá no grupo, me manda um inbox depois pra entrar em um dos grupos. E aí nós fomos enxergar esse medo de morte e fizemos uma ressignificação no final. Essa ressignificação aqui, aonde ela, né, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu tirar aqui os comentários. Então aqui nós encerramos essa constelação
com essa ressignificação. Aqui é ela, né, com a sua criança, a mãe e o pai, aonde ela conseguiu acolher, porque é o acolhimento da nossa criança. A nossa criança nada mais é que nosso ego, gente. Ali onde estão os medos, preocupações, vícios emocionais. E aí ela acolheu, né? Onde todos acolheram, entenderam que tá tudo bem, já passou a questão da gatinha. A gatinha tá bem. Já passou a questão do medo, quando ela era criança, de perder o pai e a mãe, né? Falamos um pouco sobre a questão da vida eterna, né? Nós não vamos nos tornar um ser espiritual eterno quando a gente morrer. Nós já somos um ser eterno. E muitas vezes esse apego na matéria, que é normal, mas a gente precisa trabalhar ele. É algo que a gente precisa da morte. Então tem algumas questões que a gente precisa da morte dentro de nós. E essa é uma delas, né? Esse apego, o apego num grau prejudicial. E aí nós fizemos esse acolhimento da criança, né? Nós fizemos uma ressignificação. Eu digo para vocês, as mais simples são as mais poderosas. Então ali aonde nós trouxemos a criança, né? Trouxemos essa visão de ver a dor. Eu estou vendo você, medo da morte. Eu estou vendo você, pai e mãe, o medo que vocês têm também. Como eu disse, é um medo que assola muito a família e muitas pessoas. E só de fazer essa ressignificação, ela já teve um alívio muito grande. Ela já saiu de lá se sentindo melhor com a questão da sinusite. E agora é esperar a cura. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente olha para a questão que está nos causando aquela doença ou aquela dor, pode ser que você tenha uma cura imediata e graças a Deus por isso, mas na maioria das vezes você não vai ter e tá tudo bem. Algumas sim, eu já tive uma questão de uma dor crônica de cabeça. Hoje eu ainda tenho dores de cabeça, mas eu nunca mais tive aquela dor crônica. E no momento que eu ressignifiquei aquela dor, no mesmo momento eu me curei. No mesmo momento. Eu fiz a ressignificação da dor de cabeça e eu melhorei no mesmo momento. Mas poderia ser que não. Algumas questões, doenças, por exemplo, pode ser que você não se cure no mesmo momento e tá tudo bem. Mas o que vai acontecer? Você vai atrair o tratamento certo. A medicação certa, se for o caso de tomar uma medicação. Ou a cura certa. Você vai atrair. Eu trouxe aqui para vocês um trechinho desse livro aqui, ó. Gente, esse livro aqui é a Bíblia do Subconsciente, tá? Esse livro aqui é maravilhoso. Então ele fala aqui sobre o poder que o nosso subconsciente tem para nos curar. Então você vai começar a atrair situações como essa. De aprender. Porque assim, a mesma forma que a nossa mente tem poder para nos adoecer, ela tem poder para nos curar. E não é da mesma forma, deixa eu corrigir essa minha frase. Ela tem poder de nos adoecer, mas ela tem mais poder ainda de nos curar, porque o nosso corpo foi feito para isso. Deus nos fez para isso. Nossas células estão se renovando todos os dias. Todos os dias nossas células estão se renovando. Então é um poder natural que Deus nos deu. Talvez você seja religioso ou religiosa e fale assim: nossa, Luciana, você está falando que a gente não precisa de Deus para nos curar? Que tem coisas que é Deus que vai curar? Ele já te deu esse poder. E ele já permitiu você ser curado. E ele também já permitiu você passar por coisas que você está passando agora, porque você precisa ver. Tudo aquilo que eu vejo, eu não desvejo mais. No caso dessa minha cliente, por exemplo, de ontem, ela precisava ver o medo da morte. E ali a gente bateu um papo, foi muito
restaurador, renovador, essa questão de visualizar a vida eterna de uma forma diferente. Mas eu quero falar uma outra coisa para você aqui. Peraí que eu já vou ler, Pri. Uma outra coisa que eu quero falar para você aqui. Para eu dar morte para algumas situações na minha vida, eu preciso ver. Eu preciso enxergar isso. Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso ter uma iniciação, um renovo, um renascimento. E eu coloquei lá no grupo até, que eu falei que ia ser 10h47, em homenagem a Atos 10:47. Porque Atos 10:47 fala da nova vida que você tem em Deus. E que um ato simbólico sobre isso, né, da sua nova vida, da sua iniciação espiritual, é o batismo nas águas. Então, se você ainda não passou por essa experiência, Lu, eu fui batizada quando eu era criança, eu também fui. Quando eu era criança, eu fui batizada. Mas o adulto, você adulto agora, você que escolhe ter essa experiência. É uma experiência que vai te trazer essa iniciação espiritual. Lu, já tive essa iniciação espiritual, mas eu não passei pelas águas. Então eu te faço um convite. Mal não vai fazer. Tenha essa experiência. Você vai ver ali a sua iniciação sendo potencializada, muito mais poderosa. Então, leia. Primeiro vai lá e lê Atos 10:47-48, que fala sobre isso. Deixa eu ver que a Pri falou. Lu, problema no couro cabeludo, tipo umas inflamações. Ele aparece e some, mas já tem há muitos anos. Pode ser algum sentimento? Sempre é, Pri. Sempre é um sentimento, tá? Tipo alopécia, né? Mais ou menos uma... Na maioria das vezes, o que está relacionado à pele, né? O couro cabeludo, o que está relacionado à pele tem muito a ver com o sentimento de rejeição. Faz sentido, Pri? Um sentimento desse toque, sabe? Já que eu não tive o olhar que eu precisava, o cuidado que eu precisava, então não me toque. Então, na maioria das vezes, tem a ver com isso. Tudo que é relacionado à pele, a nossa área externa. Me fala se faz sentido, tá? Que mais? Que eu falei que é uma live rápida, né? Então a gente precisa aprender a nos enxergar a luz e a sombra que existe dentro da gente. Faz, Pri? E eu vou te falar uma coisa libertadora, Pri. Libertadora. Todos nós, em algum grau, temos esse sentimento de rejeição. Todos nós. Só que são graus diferentes. Porque a nossa criança, em algum momento, e eu acredito muito que isso é um plano do maligno, né, para nos colocar para baixo, fazer com que aquela criança se sinta rejeitada em algum momento. Muitas vezes aquela criança sofreu uma rejeição assim, né, nítida, sabe? Nítida. Pai foi embora, mãe foi embora, deixou para adoção, queria abortar. O pai, a mãe falavam muitas palavras de maldição pro filho, de rejeição. Não deveria ter nascido, não era para ter você não era para estar aqui. Enfim. E alguns não passaram por isso, mas passaram por uma questão assim: minha mãe me deixou chorando no berço. Eu fiz isso já com meu filho, gente, porque falavam, ai, deixa chorando que uma hora para. E a criança, naquele momento, pode desenvolver um sentimento de rejeição, de medo. Entendeu? Então, assim, já pensa nisso. Todos nós, em algum grau, tem.
Se eu tô desenvolvendo essa doença de pele, couro cabeludo, é porque isso me afetou mais. O outro pode ter afetado outra coisa, o outro pode ter afetado uma rinite, uma sinusite. Em mim afetou isso. Ok. Quem foi rejeitado? Eu adulta, a Pri adulta ou a criança? Quem foi rejeitado foi a criança. A Pri adulta só está atraindo situações para comprovar as crenças dela que ela é rejeitada. Porque aí é o efeito chave e fechadura. Vou indicar aqui um livro que é Libertador e Curador, que é A Raiz da Rejeição. Se eu não me engano é de Joyce Meyer. A Raiz da Rejeição. Eu até tenho ele em PDF. E até vou deixar com as meninas lá do Me Lembra, se tiver alguém aí que tá fazendo constelação. Eu formo pessoas que querem ser consteladoras, facilitadoras de constelação. Tá até na mega promoção o curso de constelação, que tá incrível esse curso. Tá? Dá até dó de entregar ele por esse valor, mas eu fiz um propósito com Deus que eu quero formar muitas consteladoras familiares. Muitas vezes você faz para você mesmo, para se autocurar, para ajudar a sua família. E às vezes nisso você se empolga que nem eu e começa a curar outras pessoas, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, tá? Então quem quiser saber um pouco mais pode me chamar em inbox e vem aprender mais sobre as constelações. A constelação, gente, significa a posição, o seu lugar, posicionamento. Qual a posição que você está atuando hoje? Nessa dinâmica familiar. E aí, o que acontece? A tua criança tem esse sentimento, né, da rejeição, fui rejeitada. Enquanto você não cura isso, você vai atrair pessoas, situações, relacionamentos, chefes, enfim, tudo quanto é situação para te comprovar que você é rejeitada. É o efeito chave e fechadura. Toda pessoa que tem essa dor muito latente, ela vai atrair situações para comprovar aquilo, até aquilo ser curado. É a reimpressão que nós fazemos. Então, lá na infância nós temos vivências, a grande maioria dos traumas vem aí até 12 anos, a maioria vem até 7, 9. E até 12 ainda são muitos. Traumas, bloqueios. Quem se sente bloqueado emocionalmente? Quem se sente bloqueado emocionalmente? Tem, né, sua ainda. Mas você tá em processo de cura, minha irmã lindona. A sua é a aluna mentorada do Acesso à Melhor Versão. Tá lá aprendendo a acessar a sua melhor versão. Porque a gente não consegue acessar a nossa melhor versão com esse sentimento. Mas voltando, quem está se sentindo rejeitada? A criança. Não é você adulta. E aí, primeiro passo, eu preciso autoconhecimento. Para eu entender. Agora você acabou de ter um autoconhecimento. A Pri que falou aí do couro cabeludo, né? Tive esse autoconhecimento. Olha, isso pode ser que venha desse sentimento de rejeição. Esse sentimento de rejeição, preciso tratar ele. E aí você começa a aprender a dar para sua criança aquilo que ela não teve. Porque hoje você é o único. O que uma criança ferida quer? Um adulto curado, sarado para dar amor para ela. Para maternar. Olha que sua criança ferida quer, ó. Ela quer o seu colinho. O seu colinho. O de mais ninguém. É o seu. Entende? Eu tenho sentimento também. Sim. É o que eu tô falando. A maioria tem. Eu vou vencer ele. Mas olha só que legal, Wanda, que você colocou. Inclusive, eu tenho que resolver com a minha líder da igreja sobre isso. Ele machuca muito. Sim, machuca mesmo, né? Sentir isso dela também, sabe? Que bênção. É isso aí, Su. E aí que você aprende aqui, leva lá. Olha só. Ela
né? Que a Wanda falou, eu vou vencer ele. Primeiramente eu preciso ver ele. Eu preciso dar lugar para ele aqui dentro de mim. Eu não posso falar assim, eu não quero mais sentir isso, eu não vou mais sentir isso. Deus me livre sentir isso. Eu estou excluindo. Tudo aquilo que eu excluo, eu trago mais para mim. Tudo. Então, eu preciso acolher esse sentimento. Olhar para dentro de mim, entender a parte de luz, a parte de sombra e acolher a sombra. E falar, você tá aí, sentimento de rejeição. Tá tudo bem. Nós vamos resolver isso, tá? Eu sou adulta agora que vou dar amor. E aí, olha só, atraiu uma situação de rejeição. Se sentiu... E assim, as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que estão mais próximas da gente, não necessariamente que a gente mais ama, mas as que estão mais próximas, são as pessoas que vai cutucar essa ferida. Porque você atraiu elas, né? Nós estamos nesse esforço colaborativo para ela te ajudar a você ser curado. Aí ela vai lá e cutuca a sua ferida. E aí doeu. Aí vem aquela vontade de chorar. Aí vem aquela frustração. Você precisa respirar fundo e dar amor para a criança. E lá, inconscientemente, eu ensino vários desses exercícios aqui no meu programa O Poder de Ser Você. Na formação de constelação e no Poder de Ser Você. Quem é aí do Poder de Você sabe muito bem que tá cheio de exercícios lá para você fazer isso. É para fazer 1, 2, 3, 4, 5. É para fazer os exercícios. Só assim você vai curando, entende? E você vai dando amor. Sim, você foi rejeitada, você se sentiu assim. Talvez você, criança, nem tenha sido rejeitada mesmo, mas você se sentiu assim. E eu te acolho agora. Eu te vejo. Eu vejo você. E eu vou te falar uma coisa. Eu, adulta responsável, assumo a autorresponsabilidade em me maternar, em cuidar desse sentimento de rejeição e entender que o mais importante na nossa vida, a figura mais importante na minha vida, que é Deus Pai, Deus Eterno, esse não me rejeitou e esse nunca vai me rejeitar. E ele me ensina a me amar primeiro, antes de amar o próximo. Aliás, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Então, eu preciso me amar primeiro. Então, você vai trabalhando esse processo de cura da rejeição. Fez sentido, gente? Lu, eu tô aqui com crise de ansiedade porque não sei como explicar para minha líder que me senti rejeitada por ela. Profundo, né? Olha, na verdade, o que eu gosto muito de fazer, gente, para cuidar do outro? Perguntas. Fazer perguntas. Por exemplo, Su, líder, querida, amada, hoje eu participei de uma live que falou sobre rejeição. Falou sobre todos nós nos sentirmos em algum grau rejeitada por questões que passamos na infância. Você já se sentiu assim? Talvez isso vai te ajudar muito, viu? Precisamos aprender a fazer perguntas para ajudar as pessoas. Que sua mãe não entende que você sente isso, é isso? As mães, elas também precisam de um autoconhecimento para poder entender isso. Elas precisam despertar a consciência, senão elas vão sempre falar, mas eu fiz de tudo, que na visão dela ela fez de tudo. Os pais dão pra gente o que eles têm, gente. Tudo que eles têm para nos dar. Eles não vão dar o que eles não têm. E vou falar uma coisa para você. Você também não vai receber do outro o que você ainda não se deu. Sabia disso? Ninguém vai te dar o que ainda você não se deu. Eu quero amor, mas você se dá amor? Eu quero atenção, você se dá atenção? Então, os nossos pais não vão dar o que eles não tiveram.
Ponto. Eles nos deram o que eles acreditam que foi de melhor. Talvez a sua criança entenda assim, não tive tudo que eu precisava. E tá tudo bem. Mas agora não é cobrar eles, e sim aceitá-los, acolhê-los e tratar a nossa criança. É o seu corre, entendeu, Su? É cada um com o seu corre agora. Nossos pais não vão mais fazer corre pela gente. Você vai fazer seu corre agora. Você tem que se resolver agora, entendeu? Então tá, falei que eu não ia me demorar, né? Tenho duas coisas pra falar com vocês. Essa do livro, que eu falei que eu quero compartilhar rapidinho aqui, essa questão de cura. Depois que eu me vejo, depois que eu entendo essa questão de cura, eu começo a usar tudo que Deus me deixou já de recursos naturais para eu me curar. E uma delas é o poder do subconsciente. Deus te deu o poder do subconsciente. A sua bênção, a sua cura já está liberada. Agora é você olhar, aceitar, perdoar, ressignificar e usar as ferramentas e ir para ação. Então isso aqui eu já vou ler já, porque é a ação que vou deixar de tarefa para vocês fazerem para a semana, tá? Sempre tem uma tarefa. Eu senti a rejeição principalmente pelo meu pai, sim. Mas, Su, com certeza ele te deu o que ele teve, Su. Perdoar é o melhor caminho agora. E acolher essa criança. Então, é isso. Antes de eu encerrar, quero também fazer um exercício sistêmico aqui com vocês, um exercício meditativo de cura, pra gente ter, assim, uma semana maravilhosa. Quero dar alguns recadinhos. É que sábado que vem eu quero estar aqui novamente com vocês. Penso se eu entro um pouco mais cedo. Eu tava fazendo às 9h30, hoje eu fiz perto das 11h. O que vocês acham? Me falam aí de horários que vocês gostam desse tipo, esse tipo de conteúdo, uma live, faz sentido pra vocês? Fala pra mim. Mas eu penso assim, estão lá fazendo almoço, né? Tá sozinha na cozinha, tá sozinha lavando um banheiro, sozinha cuidando da casa, dobrando umas roupas. Deixa eu abrir uma live pra fazer companhia pra ela. Então eu penso muito nisso, assim, de fazer companhia pra você no sábado de manhã. É um momento que eu fico sozinha aqui em casa também, na maioria das vezes, não é todos os dias. Mas é um momento que eu consigo estar aqui. Então vamos lá. A data, gente, eu vou fazer uma imersão. A data ainda estou para confirmar, mas muito provável que vai ser no dia 3 de agosto. Vai ser um sábado à tardezinha para noite. Então, essa vai ser online e depois eu vou fazer uma presencial. Essa online vai se chamar Evolução. Para você que quer e precisa evoluir na vida. Evoluir pessoalmente. Ter uma evolução pessoal, profissional, financeira, espiritual e emocional. Então, nós vamos usar algumas ferramentas, tá? Nós vamos passar 4 horinhas juntos. Vai ter um valor simbólico, vai ter um valor agora para os primeiros, tá? E aí depois vai mudar esse valor. E eu quero muito que vocês estejam comigo. Então é um sábado, vai começar às 3 horas da tarde, mas assim, é um momento para você separar para você falar, olha gente, tchau, vão fazer suas coisas que eu vou fazer a minha aqui. Então a gente vai usar ferramentas que vai direcionar você aí para os próximos meses do ano, tá? Para você dar uma acelerada nos seus resultados, na sua evolução. E muitas dessas coisas precisam de você olhar aí para o seu passado. Então a gente vai usar algumas ferramentas que vai potencializar isso. Então já coloca aí na tua agenda. Se eu não me engano vai ser no dia 3, tá? 3 de agosto. Uma imersão de 4 horas. Vamos ficar junto aqui, ó. 4 horas fazendo todo esse planejamento onde você vai evoluir pelo menos 4 meses em 4 horas. O que mais? Dei os recados? Então, lives aos sábados. Talvez eu faça algumas lives. Eu tô pensando em fazer, gente. Vê se vocês topam também. Eu tô pensando em fazer umas lives de atendimento.
Às vezes, você já faz parte de algum grupo comigo e não quer ser atendido aqui no ao vivo, mas se quiser, tá tudo certo. E talvez você ainda nunca fez, quer fazer, ou conhece alguém que queira fazer um atendimento e não tem condições financeiras para isso. E aí eu vou fazer algumas lives, eu já fiz anteriormente, foi sucesso. E eu quero fazer novamente, tá? Essas lives de atendimento. Então, deixa eu compartilhar rapidinho com vocês aqui. Tem algo que eu faço nas mentorias, tanto individual quanto em grupo, que é ensinar vocês a usarem algo que eu chamo de bússola de ouro. Você precisa ter uma bússola para sua vida, que nada mais é o caderno da vida extraordinária. Quem aí tem caderno da vida extraordinária? Levanta a mão. Conta aí pra mim quem sabe do que eu tô falando e já começou pelo menos o seu caderno. O caderno da vida extraordinária é um planejamento, né? Eu vou falar um pouquinho dele lá na imersão. A imersão eu vou ensinar um pouco sobre ele, porque pra mim o caderno da vida extraordinária e a rotina de sucesso, que são ferramentas aceleradoras que eu uso nas minhas mentorias, são primordiais para você ter sucesso e crescimento. Então isso aqui faz parte desse livro que eu tô falando para vocês aqui, do poder do subconsciente. Ele chama de planta baixa. É como se você fizesse uma planta da sua casa. Você tem uma planta da sua casa? Você tem uma planta. Pensa na sua casa como seu futuro de vida extraordinária. Você tem uma planta dessa construção, do que você precisa começar a fazer? Então no caderno eu ensino você a fazer isso. E aí ele fala para você primeiro construir essa planta. E aí depois que você construir, você teve clareza do que você quer realmente para sua vida, né? Porque todos os seus pensamentos e sentimentos de hoje formam o que você vai ter como resultado daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Imagina você mudando seus pensamentos e sentimentos, quais resultados que você vai ter daqui a 5 anos. Ninguém te segura, tá? Ninguém te segura. Depois de tendo feito isso, vamos lá nessa planta. Eu ensino você a colocar ali tudo que diz respeito às principais áreas da sua vida, né? Física, emocional, financeira, todos os seus objetivos. Eu vou falar da saúde, porque é o que a gente começou a falar aqui, das dores e doenças. Então, tenha lá clareza, né? Escreva lá qual que é a saúde física que você, qual é a cura que você quer, como que você quer estar nos seus próximos anos com a sua saúde. Escreva seus quilos, escreva, enfim, seu tratamento estético, se isso faz sentido para você, como que você quer estar de energia, de saúde de um modo geral. Todos os dias, ao ir dormir, você começa a dar... Sabe quando você tá naquele sono, assim, quase já tô indo? Que ele chama de sono... Tem um nome esse sono. Deixa eu ver se eu lembro aqui, se eu pego aqui pra falar pra vocês. Quando você estiver entrando nesse sono, é a hora de você dar as sugestões pro seu subconsciente. Então ali você já começa a dar sugestões de cura. Essa é a vida que eu quero. É esse o corpo que eu quero. É essa saúde que eu quero. E eu aceito a cura nessa área. Eu aceito a cura da sinusite. Eu aceito a cura do meu couro cabeludo. Eu aceito a cura da minha pele. Eu aceito a minha cura emocional, da rejeição. Então você começa nesse momento de sono, câncer, tumor, o que for. Você nesse momento já começa a se ver ali. Já começa a agradecer. Eu agradeço, Deus, pela minha cura. Eu aceito a minha cura e vai dormir assim. Dando essa autossugestão para o seu subconsciente. E, se possível, acorde com a mesma. Se você tira cochilo durante o dia, faça a mesma coisa. Então, essa é a tarefa para a semana, tá bom? Vou deixar o exercício para a semana que vem, vocês me cobram. Porque a hora se avança. E aí, na semana que vem, eu vou falar antes para você o horário pra gente estar aqui.